João 4, e você pode deixá-la aberta aí nesse texto, tá bom? Nós estamos, como eu sempre repito aqui, é bom relembrar, porque temos visitantes, numa série de mensagens esse ano, aprendendo com as mulheres anônimas da palavra. Amém? Nós estamos aprendendo muitas coisas com essas mulheres, e hoje eu acho que você já percebeu quem é, pelo poço que está aqui. Quem tem um palpite? A mulher samaritana. Hoje nós vamos aprender com essa grande mulher da palavra do Senhor, que foi a mulher samaritana, que não tem o seu nome citado, nós sabemos que ela era de Samaria, mas que teve uma história de transformação, que teve uma história também transformadora. Então eu quero que você acompanhe comigo João 4, de 1 a 14, a princípio. Diz assim para nós: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como. O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Minhas irmãs, que texto precioso. Aqui nós vemos essa mulher chamada samaritana, que estava no seu dia comum, ela não tinha cultura, ela não tinha muita instrução, mas ela teve um encontro que transformou a vida dela. Nós sabemos que ela tinha tido 5 maridos e o homem com quem ela vivia, na atualidade, não era marido dela, ou seja, ela era amante de alguém. E ali, naquele cenário, ela então encontra Jesus nesse posto. É interessante que o texto já começa dizendo para nós que Jesus, ele quer sair ali daquela região da Judéia, ele quer ir para Galileia por um motivo. Porque ele fica sabendo do assunto que está ocorrendo. Ele fica sabendo que os fariseus estão falando que ele, Jesus, estava fazendo e batizando mais do que João Batista. E Jesus não tem tempo para perder com vãs discussões. Ele sabe que essa é uma discussão tola, sem propósito, que não vai levar a lugar nenhum. Então ele quer sair dali, ele quer sair da Judéia, ele quer ir para Galileia por um motivo, ele não quer participar disso. Aqui a gente já aprende com Jesus que também nós não deveríamos participar de vãs conversações, de conversas sem propósito, de comparações. Olha isso, comparando Jesus com João Batista, quem batiza mais? Quem faz mais? E quantas vezes nós somos participantes de assuntos assim? Até dentro da igreja, você viu a célula daquele líder como está grande, a minha não cresce. Você viu a igreja que abriu lá no bairro tal, como está explodindo, e a minha igreja parece que nada acontece. Nós entramos em comparações o tempo inteiro da nossa vida e aprendemos aqui nessa história com Jesus que isso é tolice, que a gente não deve perder tempo com isso. Jesus sai de um lugar por causa disso, de um assunto que não ia levar para lugar nenhum. Ele percebe isso. E aí o texto diz que ele vai, mas que era necessário passar por Samaria. Por que será que era necessário, sendo que tinha 3 caminhos, ao menos? 3 caminhos para chegar
até Samaria, até Galiléia, até onde Jesus queria chegar. Por que será que tinha que passar por Samaria? Por que o evangelista João enfatiza isso? E aí, entendendo um pouco do contexto, o próprio contexto vai responder para nós. Primeiro, o que nós vemos é que judeus e samaritanos, eles não se davam bem, eles não se relacionavam, eles tinham conflitos, eles não se davam bem, não eram amigos. Os samaritanos, eles surgiram de uma mistura de povos depois do exílio assírio. Então, para os judeus, os samaritanos eram um povo impuro, era uma mistura. E ali, com essa rixa, com essa rivalidade, os samaritanos também, mais isolados eles ficaram, construíram um templo para adorar do seu modo, com a sua cultura, com a sua crença, dentro dessa mistura de povos e crenças e raças que surgiram de judeus com os samaritanos e com outros povos depois do exílio. Então, eles constroem esse templo e um judeu destrói o templo dos samaritanos. E aí a mágoa que já existia, ela aumenta. E essa mágoa perdura por 700 anos, até essa história de Jesus chegar no poço. Era uma mágoa antiga, era uma rivalidade ali que perdurava. Então, eles evitavam passar por Samaria. Judeus não passavam por Samaria, era o trajeto mais curto. Mas eles preferiam um trajeto mais longo, mais desgastante fisicamente, do que o mais curto, que seria mais desgastante emocionalmente. Eles não queriam encontrar ali com os samaritanos, mas Jesus enfatiza. O evangelista João deixa isso claro, que era necessário Jesus passar por Samaria. E aí nós já sabemos, né, minhas irmãs, que não era uma necessidade geográfica. Porque se tinham outras rotas, se tinham outros caminhos, a necessidade aqui era espiritual. Era necessário porque havia uma mulher que Jesus precisava encontrar. Era necessário porque havia uma vida que o Senhor Jesus iria tocar e transformar com a presença dele num poço, numa fonte, em um lugar comum. Por isso que era necessário. Poderiam ter outros caminhos, outras escolhas, mas somente aquele caminho, somente naquele lugar e naquele horário, aquele encontro aconteceria. E Jesus, sendo Deus, sabia disso. Por isso ele passa por aquele lugar. E o poço, ele também tem um significado. O poço, ele é lugar de encontro. Foi num poço que o servo de Abraão encontrou a esposa Rebeca para Isaac. Foi num poço que Moisés encontrou com Zípora. Foi próximo de um poço que Jacó encontrou Raquel. Poço é lugar de encontro. Para quem mora, ou quem já morou, né, ou quem vem do interior, vem de bairros também menores, assim, sabe que é como se fosse a pracinha daquele lugar, que você marcava o encontro. Onde a gente vai se encontrar? Na pracinha. O poço era esse lugar. Onde a gente vai se encontrar? Lá naquele poço, no poço de Jacó. Então, eles tinham essa facilidade. O poço, ele é um lugar de encontro. A Bíblia, ela não trabalha com simbolismos à toa. Tudo tem um propósito, um sentido, um significado. Isso é tão lindo. E também, a palavra mostra para nós que o horário de tirar água era um horário incomum. Aquela mulher vai tirar água no poço meio-dia. As mulheres não tiravam água do poço meio-dia. Elas iam ou bem no início da manhã ou no entardecer, porque ali era uma região extremamente quente. O sol era muito forte e meio-dia não é um horário de se expor ao sol forte numa região de muito calor. Então, todas as outras mulheres iam bem cedinho ou ao entardecer, mas não a mulher samaritana. Ela ia ao meio-dia, para não encontrar com ninguém, para ir bem sozinha, para não ser incomodada, para não ser confrontada, para não ser envergonhada, porque a culpa que ela carregava a isolava. O horário era um horário incomum, meio-dia. E sabe, dentro desse contexto, dessa introdução, nós vemos aqui um primeiro ponto da nossa mensagem, caso você queira anotar. Jesus, ele quebra todas as barreiras que tiverem para alcançar as pessoas. Jesus quebra barreiras para alcançar uma vida.
Aqui, nesse contexto, Jesus quebrou inúmeras barreiras. Nós vamos ver algumas. A barreira racial. Era um judeu falando com uma samaritana. Nós vemos que ele quebra a barreira religiosa. Jesus era um rabino. E ali ele está conversando com uma mulher simples, que não tinha nem estudo, que não tinha instrução. Nós também vimos que os samaritanos eram considerados hereges pelos judeus. Então, como assim agora, um judeu tão culto e estudioso, como aquela mulher poderia pensar de Jesus quando ouviu ali, está conversando comigo? Alguém que é considerado herege pelos samaritanos? E é nesse contexto que tem um texto muito lindo que nós conhecemos, eu quero que você acompanhe comigo. No mesmo capítulo, no verso 20, vai dizer, essa mulher falando ali para Jesus: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ali tinha também essa crença, qual é o lugar mais correto? Eles tinham o templo deles, os judeus tinham os seus templos, e agora há essa discussão, e a mulher tem essa informação. Ela cresceu com essa verdade, de que existia um lugar certo para adorar. E aí no versículo 23, Jesus responde: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aqui Jesus está dizendo para essa mulher, diante dessa queixa e dessa dúvida dela: como assim? Nós estamos aqui conversando e essa barreira religiosa é quebrada. Mas eu sou uma herege, o Senhor é um judeu, o seu povo diz que nós não podemos adorar em Gerezim, e nós achamos que vocês não deveriam adorar na Judeia. E Jesus vai dizer: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, é como se adora. Não é um lugar físico. Jesus está quebrando essa barreira religiosa. De que é no templo, é nas casas, ou é só em determinado lugar. O Pai procura aqueles que no coração adoram. O Pai vê o coração e Ele busca os verdadeiros adoradores. É nesse cenário, é nesse contexto que esse verso está inserido, minhas irmãs. Quando a religiosidade tenta dominar o nosso coração, o Senhor vem e nos diz isso: eu estou olhando para o seu coração e me importa a forma, me importa a sua intenção, me importa a sua motivação. Por isso que todo lugar é lugar de adoração. Seja lavando uma louça, seja dirigindo um carro, seja no trabalho mais desafiador, seja no cenário de maiores ideologias mundanas, ali é lugar de verdadeiros adoradores adorarem ao Pai. Não há cenário difícil quando um filho e uma filha de Deus se posicionam na verdade. E são esses que o Pai está procurando, que Ele nos encontre, amém? Que Ele encontre os nossos corações. Jesus também quebra a barreira social, a barreira moral. Ali, nós sabemos, ela tinha tido 5 maridos, o atual não era o marido dela. Um homem rabino não poderia conversar nem com a sua esposa em um lugar público, quanto mais com uma mulher estranha. Isso era chocante, isso era um escândalo. Jesus não se importa com isso, Ele quebra essa barreira também. É tão assustador esse cenário que no verso 27 vai dizer o seguinte: naquele momento, os seus discípulos voltaram, porque eles tinham ido comprar comida, e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Jesus quebrou todas essas barreiras. Jesus não se importava com o que iam dizer dele. Jesus tinha um propósito para realizar naquele encontro. Jesus disse que era necessário passar por aquele lugar para encontrar aquela mulher, e todas essas barreiras são quebradas. E o que é mais lindo? Esse não é um fato isolado. Nós estamos aprendendo aqui com essas mulheres anônimas. Jesus fez isso ao se permitir ser tocado pela mulher hemorrágica. No meio da multidão, Ele sabe que uma mulher tocou com fé. Ele se permite ser encontrado. Ele passa por ali, Ele tinha outra cura para realizar. Mas Ele sabia que ali teria uma mulher que precisava tocar nele, que precisava de cura. Jesus liberta Maria Madalena dos seus inúmeros demônios.
e traz sobre a vida dela uma nova história, um novo sentido. Ela passa a ser uma seguidora de Jesus, uma mantenedora do seu ministério. Jesus faz isso com a mulher cananeia, como vimos aqui no culto passado, oferecendo a sua presença, oferecendo graça para aquela mulher. Jesus faz isso, esse é o nosso mestre. Ele não fez isso só com a mulher samaritana, ele fez isso na minha vida, na sua vida. Ele continua fazendo, quebrando barreiras para nos alcançar, quebrando barreiras para encontrar o nosso coração. Esse é o Jesus que nós servimos, e glória a Deus por esse Jesus tão gracioso, tão misericordioso. Jesus nunca teve medo da sujeira humana. Ele se aproximava exatamente para limpar, restaurar e devolver dignidade. As pessoas olham para o histórico de vida. Jesus, ele olha o destino das pessoas. O passado nós olhamos. Jesus vê a possibilidade futura nele. Jesus vê um destino de paz. Jesus vê um futuro onde ele está trabalhando em favor dos seus. E sabe, minhas irmãs, uma pergunta para nós: que barreiras hoje nós estamos acreditando que são difíceis demais para Jesus ultrapassar? Nossa, mas eu fiz tantas coisas, mas eu errei tanto. O meu passado é tenebroso, eu fui longe demais. Essa barreira não vai ter como mais. Eu já vivi muitas coisas, mas agora não tem como mais. Eu fui longe demais. Talvez seja uma culpa, um medo, uma insegurança, ansiedade, tristeza, amargura, falta de perdão. São barreiras que nós mesmos levantamos e agora estamos acreditando que Jesus não pode ultrapassar para alcançar o nosso coração. Ele pode. Mas sabe, também às vezes nós levantamos barreiras para não alcançarmos os outros, os perdidos, os que precisam. Às vezes nós encontramos essa fonte, mas agora as barreiras são levantadas e a gente não vai no outro oferecer essa água, não vai no outro dizer para ele que encontramos essa água. Quais barreiras nós estamos levantando sobre os outros? Porque a nossa função, o nosso dever, o nosso maior objetivo é imitarmos Jesus. Assim como ele fez com essa mulher, agora é a nossa vez de fazermos também, de não nos importarmos. Mas vão dizer, olha lá, a pastora conversando com aquele tipo de mulher. Olha lá, aquela irmãzinha da igreja, indo em tal lugar. Irmãs, há uma Samaria para nós alcançarmos. Há um lugar desafiador para nós irmos. E se nós formos cheias do Espírito Santo de Deus, porque Atos 1:8 vai dizer isso para nós. Receberão poder do alto para irem fazer discípulos em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós só podemos fazer isso porque há um poder sobre nós. O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos habilita, nos dá poder para isso, nos dá as estratégias. Essa semana, a semana que passou, a minha filha Laura, até o pastor João comentou no domingo aqui, ela ama falar de Jesus, ela tem muito dom evangelístico, isso é notório na vida dela, e ela falou muito sobre Jesus na escola, e um dia ela chegou em casa desanimada. Ela falou assim: mãe, cansei. Eu já falei para todo mundo, eu convido para ir na igreja, mas parece que nada faz efeito. Falei: filha, então para de falar. Você fez a tua parte, você lançou a semente, agora é com o Senhor. Agora as oportunidades vão acontecer naturalmente, você não precisa mais. Ela, então eu já sei, eu vou na rua, porque na escola eu já falei para todo mundo, então agora eu vou na rua. E ela fez isso, pegou a bicicletinha dela, foi na rua, abordou várias pessoas, entregou desenho profético, orou por pessoas. Ela entendeu a Samaria, ela entendeu o lugar desafiador, ela entendeu que há pessoas ao nosso redor, precisando conhecer de uma fonte, de uma água que nós bebemos, de um lugar onde nós nos saciamos, mas outras pessoas estão morrendo secas, morrendo de sede, num deserto, precisando que eu e você quebremos barreiras da ociosidade, da procrastinação, do medo, da reputação, para chegar lá e falar do amor de Jesus, daquele que preenche. Jesus, ele tem isso para mim e para você. Segunda coisa, minhas irmãs, é que
nesse texto, nessa história, Jesus ele revela uma sede muito mais profunda do que a sede física. Antes fosse, na nossa vida, só uma sede que um copo de água resolveria. Ah, que fácil. Estou morrendo de sede, eu tomo uma água e está resolvido. Jesus revela uma sede profunda. Jesus revela uma sede da alma. Quando vemos que essa mulher já tinha tido 5 maridos, nós vemos que havia um vazio na vida dela que ela tentava preencher com relacionamentos. Não é verdade? Quantos casamentos, misericórdia! Tudo isso refletia em algo que faltava. Faltava contentamento, faltava preenchimento de algo que marido nenhum poderia fazer, por mais perfeito que fosse. O vazio que só Jesus poderia preencher. Mas ela estava indo buscar nas fontes erradas. A busca pela água natural representa na nossa vida exatamente isso. Às vezes em que nós estamos tão vazias de alma, mas temos dificuldade de ir na fonte, temos ali as nossas barreiras de buscar na água verdadeira e nós vamos colocando substitutos. E aí eu tenho um vazio tão grande, eu quero ter muitos amigos para preencher esse vazio. E aí eu tenho um vazio tão grande que quando eu tiver filhos, esse vazio vai ser preenchido. Mas eu tenho um vazio tão grande que quando eu me casar, esse vazio vai ser preenchido, porque aí, ó, o vazio é a falta de marido, o vazio é a falta de dinheiro. Quantas já não pensaram assim? Quantas já não desejaram uma conquista financeira, material? E quando se conquistou, foi bom, mas viu que não preencheu o vazio da alma. Quantas já viveram isso? Eu já vivi isso. Eu quero tanto. Não, quando eu tiver isso, é o que falta. E aí a gente conquista. E aí a gente vê que não era o que faltava. O vazio continua lá. Sabe? O que sobra de nós quando não sobrar mais nada? O que sobra na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, quando faltarem os amigos, quando todos eles abandonarem? O que sobra em nós quando a casa dos sonhos desabar, como muitos estão vivendo isso lá na Venezuela? O que sobra em nós quando o marido for embora? Quando a saúde faltar? Quando o emprego não tiver? Será que nós falaríamos como Davi? O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Se o Senhor é o pastor, se Ele é a fonte, tudo pode desabar, faltar, não ter. A tristeza ela vem, o choro vem, mas o desespero não vem. A esperança continua ali, porque aquela que está saciada na fonte sabe que o Deus Todo-Poderoso está agindo com escape, com livramento, construindo um caminho no deserto. Aquela que está no Senhor, satisfeita nele, se entristece com as circunstâncias, mas não são dominadas pelas circunstâncias. Essa mulher buscava em lugares terrenos, em relacionamentos. Jeremias 2:13 fala para nós o que Deus diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O meu povo, diz o Senhor, cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Misericórdia, minhas irmãs. Tem um livro que eu lembrei agora, que eu gostaria de indicar para vocês. Chama O Deus que Destrói Sonhos. Ele fala exatamente sobre esse ponto. Que muitas vezes Deus permite as frustrações, Deus permite as tristezas, porque Ele quer ser o Deus soberano. Ele quer ser a única fonte. Ele quer nos mostrar que 5 maridos não vão saciar a sede. Ele quer nos mostrar que muitos recursos não vão saciar a sede que só Ele pode. O Deus que destrói sonhos. Lá em Gênesis 2,
10, nós vemos que desde o início, desde a criação, desde lá do jardim, a presença do Senhor, ela é representada como água, como um rio, como fonte. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Sabe, o Éden só era o Éden porque tinha a presença de Deus. Se não tivesse a presença de Deus, seria um jardim como o da tua casa. Bem comum. Era só um jardim. Não era um jardim mágico, não tinham animais mágicos, era um jardim bem comum. Mas ele só era o Éden porque a presença do Senhor estava ali como um rio que irrigava todo o jardim. Ou seja, onde a presença de Deus está, na minha vida, na sua vida, na nossa casa, ali pode ser a representação do Éden, esse lugar de delícia, esse lugar onde o Senhor guarda, cuida, protege, onde a presença dele é real e constante. Salmos 36, 8 e 9 diz: eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhes dá de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Salmos 42, 1 e 2, a alma tem sede de Deus, diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Isaías 55, um dos textos que eu mais amo da palavra, fala sobre um convite do Senhor para todos. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Comprem o vinho e leite sem dinheiro e sem custo. É de graça a presença, é de graça o sustento. A conta já foi paga pelo Senhor Jesus na cruz. A presença, nós não precisamos barganhar para acessar o Senhor, não precisamos sacrificar animais para acessar a presença. O sacrifício vivo somos nós. Nós é que agora nos ofertamos, nós é que agora retiramos um tempo para estarmos a sós com o Senhor e clamamos por Ele, buscamos a Ele, até que Ele venha e nos responda, até que Ele venha e nos toque. Então ele está dizendo nesse texto, o profeta dizendo, as palavras do próprio Senhor, vocês estão bebendo, vocês estão comendo de coisas que não vão saciar. Verso 3 diz, deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Ai, o nosso Deus tem comida verdadeira para nos dar, minhas irmãs. Sabe, para nós pensarmos no nosso coração, será que temos ido a poços? Será que temos ido a poços errados, a lugares errados, a fontes erradas? Será que temos colocado coisas, situações e pessoas no lugar do nosso Deus na nossa vida? Será que estamos procurando saciar essa sede que só o Senhor pode? Com coisas passageiras, com um pão que vai se estragar? Com uma água num copo que logo vai acabar? Muitas vezes estamos fazendo isso e esquecemos que tem um lugar para nós, onde todo o vazio da alma é preenchido. E esse lugar é no Senhor Jesus. Ele continua sendo uma fonte inesgotável. A presença dele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus não veio melhorar uma vida vazia. Jesus veio gerar uma vida abundante. Aquela mulher foi até aquele poço, num dia comum, fazer o que ela sempre fazia, com as suas dores, com a sua culpa, com o seu pecado, mas naquele encontro ela descobriu que a maior sede dela era a sede da sua alma. Quem tenta preencher o coração sem Deus, viverá sempre voltando ao poço. Terceiro ponto, é que Jesus ele confronta para corrigir. Há um confronto de Jesus aqui. Mas Jesus, quando ele faz isso, em toda a palavra, quando Deus confronta o seu povo, quando Jesus confronta, é para corrigir. É para apontar uma vida eterna, para apontar uma vida em abundância, é para retirar a pessoa da sua escravidão, do seu pecado, do seu erro, do seu passado, para uma vida que só Ele tem. Ele começa ali conversando, Ele
começa gerando conexão com aquela mulher, mas aí Jesus toca no ponto da ferida. João 4, 16 a 18 diz: vai, chama teu marido e vem cá. E ela respondeu: não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Parece que Jesus mudou de assunto aqui de uma forma brusca, mas Jesus estava tratando com o coração daquela mulher. A Bíblia diz para nós em João 1,14 que Jesus vem cheio de graça e de verdade. Ele é sim pura graça, ele tem misericórdia, mas Jesus é também verdade. E aqui nesse diálogo e nesse confronto, Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho uma água para te dar que você não vai mais precisar voltar nesse poço. Eu tenho uma fonte que vai saciar a tua sede, você não vai mais precisar ficar trocando de marido. Eu tenho cura para a tua alma ferida, mas para usufruir disso, vamos falar do teu passado. Mas para você acessar esse lugar, você precisa me contar toda a verdade. Quando Jesus entra nesse ponto, ele não precisava de informação, ele é Deus. Jesus sabia do passado dela. Mas Jesus queria que ela confessasse o seu pecado, para que ela fosse curada, para que ela fosse sarada, para que ela fosse restaurada. Por isso que Jesus vai e diz agora para ela: chama o teu marido, vamos falar disso que te aconteceu, conta para mim o que você fez. A sujeira humana não assusta Jesus, nem pega ele de surpresa. Mas é necessário caminhar na luz. Ele é cheio de graça e de verdade. Ele veio assim. Ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida. Precisa andar na verdade. Então, o que acontece, minhas irmãs? Quantas vezes nós oramos e pedimos: Senhor, cura a minha ansiedade. Senhor, tira isso do meu coração. Mas lá no fundo, o que está causando ansiedade é amargura, é ressentimento, é ferida, é falta de perdão, é mágoa. A ansiedade é só um sintoma, é a febre que aparece. E Jesus está: vamos então conversar sobre a falta de perdão? Eu estou aqui na fonte, eu tenho uma água, eu tenho um preenchimento, eu tenho cura para a tua alma. Vamos então conversar sobre o teu passado? Você pode me falar sobre o que aconteceu, o que causou isso? Ai, Senhor, me dá paz, eu oro por paz, eu preciso de dias de paz. Então vamos falar sobre a guerra que você mesmo estabelece na tua casa? As palavras que você mesmo diz contra a tua família? Vamos então falar sobre as palavras de maldição que você proferiu? Então traz o teu passado. Então vai lá chamar o teu marido. O Senhor está pedindo isso para nós hoje. Vai lá chamar o teu marido. Vamos falar daquilo que aconteceu. E aí você vai entrar na verdade. E aí você vai beber de uma água. E aí eu vou preencher a tua alma. Mas é preciso confessar. Minhas irmãs, o lugar escuro, ele nunca será um lugar onde Deus vai poder agir. Deus trabalha na luz. Satanás age na escuridão e ele ama que a gente coloque as sujeiras para baixo do tapete. Deixa isso para lá, ninguém nem lembra. Deixa isso para lá, não vamos mexer nesse assunto. Não confessa, não conta. Esconde isso. O que mais nós vemos hoje nas redes sociais é brincadeiras com assunto sério, como, por exemplo, como comprar coisas escondidas do seu marido. Você compra, daí você sai com uma bolsa enorme, aí você põe dentro da sua bolsa, aí você chega em casa e guarda. E quando você usar aquela roupa nova, ele vai dizer: nossa, é nova essa roupa? Lógico que não, você que é muito desligado. Olha, ainda põe a culpa no homem. E os homens, como são desligados mesmo, e me perdoem os meninos, eles vão achar que são mesmo. É verdade, né? Eu sou desligado. Vai que ela já usou umas 10 vezes essa roupa, não vou nem discutir. A gente vê isso. Aonde que isso nasceu? No Éden. Come dessa fruta, não vai acontecer nada. E a gente vem repetindo esse comportamento da manipulação, da enganação. Satanás ama. Ele nem tem muito trabalho, a gente faz tudo.
E Jesus fala, põe na luz. Vai hoje confessar para o teu marido que aquela blusinha era nova e você mentiu para ele. Vai hoje confessar para o teu marido que a fatura do cartão estourou porque você não se controlou e comprou o que não devia. Vai hoje falar sobre mágoas e feridas e vai buscar pessoas para você se consertar. E aí sim, você vai beber de uma água que vai preencher o teu coração. E aí sim, você vai se livrar de toda ansiedade, de toda culpa, de toda preocupação. E a paz vai reinar na sua vida. Mas nós queremos encurtar o caminho. Mas nós queremos o caminho mais fácil. Eu quero todos os benefícios, mas eu não quero tratar nada. Deus vai fazer tudo. Não, Deus conta com a gente. Não fomos nós que fomos lá e fizemos a bagunça? Então agora a gente vai falar, Espírito Santo, me ajuda a arrumar essa bagunça que eu fiz. Me ajuda a consertar, me ajuda a voltar em lugares que eu preciso. Me ajuda, Senhor. Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Salmo 32, 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Há doenças, há fraqueza, há enfermidade física que são, sim, causadas pela falta de confissão. Nem todas as enfermidades são pecado, culpas, mas algumas são. O nosso corpo sente. O nosso corpo enfraquece. Nós somos uma coisa só. Corpo, alma e espírito. Nós precisamos dar atenção. A confissão, oração e cura. Tem um perigo na vida escondida. Aquela mulher ia ao meio-dia. Ela não queria que ninguém falasse com ela. Ela escondia a sua vida. Ela escondia o seu passado. Ela não ia na hora que todas iam. Ela não ia junto com aquelas mulheres conversando. E esse é um dos principais e primeiros sintomas de uma pessoa que está envolvida em culpa e pecado. Ela se isola. Ela não quer que falem com ela. Não quer que toquem no assunto. O isolamento é um perigo para nós, sabe? Porque na comunhão nós somos tratadas, na comunhão nós somos polidas, na comunhão nós somos curadas. Veja, confessando as vossas culpas uns aos outros. Você para mim, eu para você. Porque perfeito só Jesus. E Ele levou todas as nossas culpas. Então nós confessamos, entregamos para Ele que levou já. Ele só está esperando a gente falar sobre isso e continuamos livres, continuamos sem o peso da culpa, colocando o nosso acusador no lugar dele de derrotado. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. Quanto amor tinha em Jesus por aquela mulher, para Ele querer tocar naquele ponto. Não poderia só ter oferecido água viva? Por que Jesus foi tocar no assunto? Porque não adianta maquiar, não adianta colocar ali um pano em cima, não adianta colocar por baixo do tapete, é preciso revelar para acessar esse lugar. O amor verdadeiro, ele não apenas consola, o amor verdadeiro também confronta. Grave essa frase. O amor verdadeiro, ele não apenas consola, ele também confronta. Jesus é o amor verdadeiro, Jesus está nos consolando, mas também nos confrontando. E para nós concluirmos, João 4, 28 a 30, o finalzinho dessa história. Depois dessa conversa, então, diz assim, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Agora aquela mulher deixa o cântaro e representa aqui para nós os pesos passados, a busca por aquilo que até então ela buscava para saciar o seu vazio. Ela deixa as suas antigas prioridades. Era tão importante aquele cântaro, era tão importante buscar água. Agora ela deixa aquilo ali e ela sai correndo na cidade para contar aquilo que Jesus tinha feito na vida dela. Meu Deus, uma mulher que não tinha feito um curso teológico. Uma mulher que não tinha estudado sobre Jesus, que nem sabia que aquele homem que estava ali era Jesus de fato até esse encontro.
Agora ela sai correndo para contar para todos quem era ele, o que ele tinha falado, o que ele tinha revelado. Ela sai e conta para a cidade. Sabe o que isso nos mostra? Que agora a fonte que ela tinha encontrado jorra dela para outros. Agora aquilo que ela tinha encontrado, ela não retém, ela não guarda, ela quer que todos conheçam. E é isso que acontece nas nossas vidas. É impossível alguém que foi tocada e transformada por Jesus conseguir reter isso. Não tem como. Quando esbarrarem em nós, de nós vai jorrar água. O copo está tão cheio que não tem como, alguém bateu na gente, a água cai para fora. É desse jeito. É a presença do Senhor transbordando de nós agora para outros. E agora nós podemos falar como essa mulher. Eu queria já chamar o louvor. Venham ver quem eu encontrei. Venham ver aquele que conhece a minha história. Será que ele não é o Messias aguardado? Será que ele não é aquele que nós estamos esperando? Ele sabia da minha vida. Ele sabia do que eu tinha feito. Ela não consegue se conter. Versos 39 em diante, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Meu Deus, minhas irmãs, um encontro e muitos creram naquele Jesus que ela tinha acabado de encontrar. Muitos creram porque ela não reteve. Muitos creram porque dela, essa água viva da presença transbordou. Muitos outros creram. Ela se torna essa evangelista sem nem saber que era. Ela se torna essa mulher que impacta outras vidas sem nem ter tido a pretensão de fazer isso. Porque é assim que Deus faz. Ele usa quem Ele quer, Ele usa o novo convertido, aquele que acabou de conhecer e de beber dessa água. Ele usa, porque Deus tem amor, e o convite é para todos, venham todos comer de mim, venham todos beber dessa fonte. Ele não faz acepção, não é para alguns só. E sabe, enquanto eu estava preparando essa palavra, algo veio no meu coração, de que muitas vezes nessas nossas barreiras que nós erguemos, nós já desistimos de alguns lugares. Talvez você já tenha dito isso, ou talvez você já tenha colocado um ponto final em relacionamentos, em acessos, porque você entendeu que não dá, não tem como. Mas sabe, o Senhor, Ele pode fazer algo novo, quando nós entendemos de caminhar mais um pouco, de insistir mais uma vez. Não conheça a fonte e guarde para você. Você não precisa deixar que princípios e valores mundanos adentrem na tua casa. Mas não se isole de pessoas que ainda não conheceram o amor de Jesus. Não se isole da sua família problemática, que te estressa, que te irrita, que não conhece Jesus. Como conhecerão se você que conhece não falar? Como saberão desse amor se você se isolar? Vá em festas que te convidarem, convide para suas festas. Esteja junto, estrategicamente. Eu vou num lugar fazer meu cabelo a cada 2 meses. E é um lugar que nitidamente a fé deles não é a mesma que a minha. Tem objetos, tem quadros, tem simbolismos. Desde a primeira vez que eu entrei, eu fui por causa do profissionalismo. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas pensa em momentos que eu consigo ser usada por Deus nesse lugar. Pensa numa sede. Numa sede. São pessoas que buscam em tantos lugares. E todas as vezes que eu vou dirigindo, eu falo, Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, me dá uma estratégia. Senhor, uma frase.
que eu consiga ali entrar no assunto e falar do teu amor. E sempre, todas as vezes isso acontece. Porque mais interessado em alcançar aquelas vidas do que eu é o próprio Deus. Eu só sou o jumentinho carregando Jesus. Só. E na última vez que eu estava lá, a moça estava me contando que ela fez uma viagem com os amigos. E daí ela começou a ouvir uns barulhos estranhos no quarto do lado do hotel que ela estava. E eu, sério, menina, eu morro de medo disso, me conta mais. E eu fui entrando, ela, não, você tem medo? Eu fiquei apavorada. Eu falei, nossa, eu estou toda arrepiada aqui, ó, você falando. Nossa, sério, mas você acredita nessas coisas espirituais? Eu falei, o quê? Eu acredito. Claro que eu acredito. E entrei, e quando eu já estava bem no papo dela, que eu já tinha ganhado a confiança dela, ela falou assim, então, mas aí eu não sabia o que fazer. Eu falei, então, eu posso te ajudar? Se numa próxima acontecer, ela pode, porque eu não dormi mais aquela noite. Eu falei, então deixa eu te ajudar, porque é uma coisa que eu faço e sempre funciona. Nossa, sério, tem o quê? O que a gente faz? Eu falei, você dobra o teu joelho e você clama, Espírito Santo de Deus, entra nesse lugar, expulsa todos os demônios que estiverem aqui. Eu falei, porque menina, isso é demônio, tá? Isso tem nome. E você expulsa, e você se posiciona, porque acima de tudo isso tem um nome, que é o nome de Jesus. Ela, peraí que eu vou anotar. Aí ela pegou o bloco, nome de Jesus, expulsa os demônios. Menina, vou anotar, porque isso direto acontece comigo. Eu falei, então você faz isso e depois você me conta. Estratégias, é sermos amorosas, é sermos acessíveis, é não preocuparmos com a nossa reputação. Há uma fonte dentro de nós que precisa vir para fora. Há pessoas sedentas. E nós estamos muitas vezes, não vou me misturar, não vou chamar, não vou conviver. Minhas irmãs, maior é o que está em nós, o Senhor é por nós. Há uma Samaria para nós adentrarmos. O Espírito Santo de Deus nos ungiu para isso. Se nós fôssemos sozinhas, eu seria a primeira a dizer, não vá. Não se mete com isso, mas nós vamos na força do Senhor, nós vamos no poder dEle, e todas as barreiras são quebradas no poder do nosso Deus. Eu oro para que em nome de Jesus, esse teu familiar, que ainda não conhece do amor de Jesus, vai conhecer por meio da tua vida, e vai se dobrar, e vai se render, e vai experimentar dessa fonte inesgotável. Eu oro para que o teu coração seja preenchido desse amor e você não precise mais ir em fontes erradas, buscar água que não sacia, comer de pão que se acaba. Que você não precise mais de amigas, você não precisa de mais uma amiga, você precisa da presença do Senhor. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa da presença do Senhor. Como falou Moisés, Senhor, eu vou, mas se o Senhor não for comigo, não me envies. Ele só queria saber se a presença iria. Ah, mas eu mando anjo, Moisés. Senhor, eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Senhor, eu não quero isso, eu não quero um meio termo, eu não quero, Senhor, um jeitinho, eu quero a tua presença. Assim como Davi falou, assim como os profetas confiaram, assim como os discípulos andavam pertinho do Mestre. E agora eu e você temos uma presença que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Foi promessa do Senhor, eu deixarei o meu Espírito. Todos os dias da sua vida vocês não estarão sozinhas. Não temos o que temer, minhas irmãs. Não temos. Não vá por outros caminhos se você tem uma Samaria para adentrar. Não busque rotas alternativas se você sabe que precisa passar por um lugar, porque tem um encontro marcado ali. Não busque uma rota mais fácil emocionalmente. Expõe aquilo que hoje Jesus está te pedindo. Vamos falar do teu marido, vamos falar do teu passado. Vamos conversar sobre aquilo que você está escondendo. Eu já sei, mas eu quero que você seja livre disso. Eu quero que você confesse, para que você possa ser preenchida desse vazio. Você pode se colocar em pé? Nós vamos orar aqui por você. As nossas intercessoras vão vir aqui. Enquanto nós
ouvimos essa canção, quero te convidar a vir até o poço do encontro, que simbolicamente está aqui. Jesus já está nele, esperando pelas filhas cansadas, esperando pelas filhas que se rendem, esperando pelas filhas que hoje querem mais uma vez encontrar com essa presença poderosa, no nome de Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Jesus, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tem alguma área na sua vida, no seu coração, que você precisa desse toque que preenche? Queria que você desse um passo. É um passo. Tem alguma área da sua vida que você sabe que tem buscado preencher com outras coisas e nada parece que satisfaz? Tem alguma barreira que você acreditou que seja muito difícil de Jesus ultrapassar para alcançar a tua vida, a tua família? Você já tentou, mas você acha impossível? Saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntas pela tua causa. Tem algo que hoje você precisa nesse poço do encontro, nessa fonte, nesse lugar do encontro, você precisa confessar. Talvez enquanto nós estávamos aqui falando, o Espírito Santo te lembrou. Minhas irmãs, isso acontece comigo constantemente. Quando eu penso assim e digo, Deus, agora o Senhor já tratou tudo. Aí de repente, num culto, numa palavra, o Senhor diz, filha, e essa situaçãozinha aqui? Filha, e isso daqui que aconteceu? Você não vai falar? Ele tem prazer em corrigir, em trazer para nós uma nova rota. Porque quando nós ficamos entregues a nós mesmas, minhas irmãs, nós vamos vivendo, como se estivesse tudo bem. Mas o Senhor vê e conhece, Ele quer que nas pequenas coisas que nós consideramos pequenas, ali, nós entreguemos a Ele. Ele cura, Ele refaz. Tem algo que você precisa confessar para Ele, para que você seja sarada, para que você seja liberta, para que você seja curada. Faça isso nessa noite, no nome de Jesus, que não precise mais voltar em outras fontes, porque você encontrou aquele que sacia a sua sede. Tem algo em você que parece que nunca está satisfeito. Você não consegue ficar satisfeita com coisa alguma. Você conquista as coisas boas acontecem, mas parece que o contentamento não chega.
O Senhor quer derramar contentamento aos nossos corações, a presença dele sobre nós. É o que nos satisfaz, é o que nos preenche. Nós vamos orar por isso também. E eu quero fazer só mais um convite para você que tem família, familiares, que ainda não conhecem dessa fonte. Você quer entregar um familiar hoje nas mãos do Senhor? Nós vamos representar aqui aqueles nossos parentes, a nossa família que está longe do caminho do Senhor. Nós vamos aqui orar e dizer: ah, Deus, eu creio que assim como eu bebi dessa água, ele também vai, ela também vai. Você pode dizer o nome dessa pessoa, apresentar a Deus essa pessoa. Você pode profeticamente orar e dizer: Senhor, agora, onde ela está, vai de encontro. Ele é poderoso, minhas irmãs. Ele faz, o Espírito Santo que está aqui, está agindo nos corações. Entregue essa pessoa agora ao Senhor. É um marido. Você tem lutado sozinha porque o teu marido não luta com você. É um filho que está longe da casa do pai. Pais e mães, ele é poderoso. Nós queremos orar por você também. Saia do seu lugar, vem aqui apresentar a tua Samaria, o teu lugar difícil, o teu lugar desafiador, a pessoa desafiadora que você talvez nem acredite mais. Ele está oferecendo de graça o pão da presença, a água viva. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor. Nós oramos por cada vazio da alma, Pai, para que a tua presença preencha agora, no nome de Jesus. Nós oramos por toda a sede, Senhor, toda a sede do coração que tem sido preenchida por coisas passageiras. Vem, Deus, e se revela como aquele que sacia a nossa sede por completo, sobre cada mulher aqui nessa noite, Paizinho. Oramos, Pai, por familiares que não te conhecem, que estão distantes do Senhor. Deus, no nome de Jesus, alcança, Pai, cada um. Vai agora onde estão, vai com o teu amor, vai com o teu amor furioso e os encontre, Senhor, e se revele, Pai, e usa cada mulher aqui para isso, para essa missão. Ah, Deus, para esse desafio. Que elas saibam que são tomadas pelo teu Espírito Santo de poder. O teu Espírito que é poder. Que revista cada uma delas, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Coloque a mão no seu coração, minhas irmãs. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por essa água da vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos preenchidas de Ti. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por esse refrigério que vem sobre nós, por esse alimento que é a tua presença. Que nós não nos afastemos de ti e que o Senhor não se afaste de nós. E que a cada dia, Senhor, a tua presença seja o que nos alimente. A tua água seja aquilo que vai saciar a sequidão da nossa alma. Faz, Senhor, conforme o teu querer. Faz mais e mais e mais. Para honra e louvor e glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu